Oi, oi pessoal, como vocês estão? Aqui para mais uma indicação para vocês e essa é maravilhosa. Eu até hoje não tinha lido nem assistido e tô me perguntando o porquê disso. Por que que antes eu não fiz isso? Por que que eu demorei tanto? Hoje vamos conversar sobre Garota Interrompida, um clássico publicado em 93 por Susanna Kaysen e logo depois transformado em filme, estrelado por Angelina Jolie e Winona Ryder. E eu tô gostando bastante de dedicar um tempinho do vídeo, um tempinho na parte final dele, para comentar um pouco mais sobre os acontecimentos que para alguns poderiam ser spoilers. Então, como que vai funcionar este vídeo que, em grande parte dele, não contém spoilers, porque eu quero apresentar essa obra para vocês. Num primeiro momento, eu vou apresentá-la, portanto, depois eu vou fazer a comparação com o filme e, por fim, um trechinho com alguns acontecimentos que eu acho que valem a pena a gente conversar sobre eles. Trata-se de uma autobiografia, né, um livro de memórias. Então essa questão de spoilers fica até mesmo nuançada com isso. Eu diria para vocês que vale a pena ler este livro, principalmente por conta desses acontecimentos que vou falar sobre neste trecho final do vídeo. Mas antes, então, deixa eu apresentar esta obra a vocês. Como eu disse, é um livro de memórias e um livro de memórias passadas durante 1 ano e meio da vida da escritora, quando ela esteve internada, e foi uma internação voluntária, num hospital psiquiátrico depois de tentar o suicídio. Então não é uma história, se é que a gente pode chamar assim, fácil de ler nesse aspecto, porque traz questões muito delicadas e, claro, complexas. No entanto, o livro é muito mais do que apenas isso. Eu diria que ao final a gente começa a explorar os questionamentos sobre o que é loucura, o que é a sanidade também, inclusive porque o livro vai falar sobre esse período em que ela esteve internada, que foi entre os anos de 1967 e 68, e 68 conhecido como o ano que não terminou, em que muitas coisas aconteceram, como a guerra do Vietnã e também o assassinato de pessoas como Kennedy e também do Martin Luther King. Nós temos essa abordagem também social, claro que partindo de uma condição como a passada pela Susanna, mas também por conta de um contexto como esse, que sim é super criticável. Então nós temos aqui seu relato de como foram seus dias em um ambiente muito repressivo. E eu acho que isso está refletido no título também, né? Foi uma garota em seus 18 anos que foi interrompida. A sua juventude foi interrompida, um momento de ápice das nossas vidas em que nós temos todo um futuro pela frente. É um livro que trata sobre a mulher na sociedade também, porque há dentro dessa crítica ela questionando por que ela em sua ficha de diagnóstico é classificada como promíscua, sendo que ela teve relações com poucos meninos, poucos dates assim, enquanto que os meninos, para serem classificados como promíscuos, eles precisam sair com quantas? 15, 20 meninas, sei lá, muito mais? Então, há um questionamento sobre isso também e eu achei bem bacana de estar aqui. Vejam, é um livro bastante crítico. Aqui ela comenta sobre as suas colegas de residência, porque era um hospital psiquiátrico frequentado por meninas, principalmente, pelo menos na ala em que ela esteve internada, mas ela fala sobre esses outros casos, sem contanto falar muito sobre essas pessoas, porque ela já até disse, a própria escritora, em entrevista, que ela deixou lacunas e não falou muito sobre essas outras pessoas. Inclusive, ela não fala muito sobre seus pais. E ela até comenta sobre essas lacunas terem permitido que as pessoas se identificassem tanto com o livro, assim, porque elas conseguiram preencher as lacunas com coisas delas mesmas. Então, realmente, o livro ele foi bem famoso, né? Ele marcou uma geração, assim como o filme. Além disso, ela também fala sobre os tratamentos, principalmente os tratamentos aos quais ela foi submetida. É claro que ela faz referência ao tratamento de eletrochoque, por exemplo, que era muito comum, né? Nós vemos isso, por exemplo,
em um livro da Sylvia Plath, que é o Sob a Redoma. Não, Sob a Redoma é de outra. Nada a ver. A Redoma de Vidro, um livro excelente também, mas assim como esse, por conta dessas temáticas paralelas e semelhantes, muito complexo. Também trata aqui sobre os profissionais da saúde que estavam atrelados a este ambiente, como as enfermeiras, os psiquiatras, todo mundo que na verdade mantinha aquele lugar funcionando e cuidando dessas garotas. É claro que, como é uma crítica social, aqui o livro também vai fazer uma crítica a todas essas pessoas, mas sobretudo aos psiquiatras que não necessariamente tratavam os indivíduos como indivíduos, entendem? Mas muitas vezes como apenas números, por exemplo, ou somente como o transtorno pelos quais passavam, as doenças mentais, enfim. E não, eu não deixei para falar nisso apenas nesse momento por esquecimento ou enfim. Na verdade, eu fiz de caso pensado porque o livro em si vai aos poucos adentrando esse diagnóstico, porque o livro não é sobre esse diagnóstico. O livro traz comentários sobre ele também, mas principalmente sobre a vida que ela teve nesse 1 ano e meio. Susanna Kaysen é muito mais do que esse 1 ano e meio, Susanna Kaysen é muito mais do que esse transtorno. E a obra traz um ritmo que nos leva a entender isso, que ela quer tratar justamente a Susanna, ou o que lhe aconteceu, como sendo uma pessoa, um indivíduo. E isso tem a ver com o ritmo dele, porque nós temos capítulos muito curtos, quase que episódicos, a gente sente como se fossem crônicas mesmo, por isso que não dá tempo de ela se aprofundar em muitos personagens, e eu vou tratar aqui como personagens sim, porque só os conheço a partir desta obra mesmo, a ponto de no início da leitura eu estar com a sensação de que ok, era só um livro bom, sabem, mas nada demais. Só que no final, os últimos capítulos, eles dão o nome aqui desta obra. Gente, sério. Tem um capítulo aqui mais pro final que quando eu li eu falei assim: Susanna, muito obrigada por isso, que é intitulado Mente versus Cérebro, e fala bastante sobre a medicina, também sobre a ciência, mas principalmente é sobre a sociedade diante da loucura. Eu até marquei com uma flagzinha toda especial, né? Porque geralmente eu marco aqui do lado, mas dessa vez eu marquei aqui em cima, porque este capítulo é sensacional. Tem uma passagem deste capítulo que diz o seguinte: entende agora por que duvidar da própria loucura é um bom sinal? A dúvida que surge ali é suficiente para nos mantermos com um pé na realidade. Isso aqui é bem resumido do que temos nesse parágrafo. Eu tô pulando uma parte dele porque tem a ver com dois personagens que ela vai criar para explicar o que ela entende como um cérebro que acaba cedendo à loucura, ou o que acontece no cérebro para que a gente tenha essa mente não mais sã. Gente, isso daqui é essencial para o livro, para dar uma camada de significado para ele. Agora, em outro capítulo, na página 128, tem uma passagem que achei importante para pensarmos essas garotas internadas, que é sobre o seu futuro, ou o futuro delas. Porque uma grande questão aqui é o que será delas depois de passarem por isso? Porque elas ficam, inclusive, socialmente marcadas por terem sido hospitalizadas. E aí que vejam só o que ela diz nessa página 128. Algumas de nós conseguiriam, outras não. O quê? Que elas perguntam logo antes. Conseguiríamos raciocinar direito? Conseguiríamos evitar falar insanidades quando tais pensamentos nos ocorressem? Então, algumas sim conseguiriam, outras não. Contudo, aos olhos do mundo, de qualquer forma, todas nós estávamos corrompidas. E aí, um pouco mais adiante, qual a diferença entre uma pessoa sã e eu? O que, inevitavelmente, acaba levando a outra pergunta: o que está me mantendo fora do hospício? Todos esses questionamentos são a razão pela qual o estigma é útil para a sociedade. É muito difícil a gente ler essa passagem porque, bom, nós somos essa outra pessoa, nós somos o mundo, certo? Então essa passagem é fundamental para a gente pensar a condição dessas meninas, aliás, das mulheres que foram internadas
no século passado ou até hoje, quando isso acontece. Em um outro capítulo, ela explora a qualidade da loucura, que ela fala que o importante, na verdade, é pensarmos sobre a qualidade da loucura. E existem duas para ela, a viscosidade e a velocidade, em que ela vai falar que em algumas mentes há um comportamento viscoso em que tudo parece parado, em stand-by, meio que em câmera lenta, e uma outra qualidade de outros tipos de mentalidade, que é a velocidade, em que há muito frenesi, é uma mente muito frenética. Eu achei muito interessante pra gente pensar mesmo a qualidade. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar isso, embora soubesse disso em algum nível. Bem, Susana, ela acaba saindo do hospital, ela se casa, ela se divorcia, ela se torna uma escritora. E ela comentando sobre o filme, que veio inspirado aqui neste livro, comenta que ela não gostou dele, mas pelo menos ele lhe deu a liberdade de poder escrever sobre o que quisesse a partir dali. Então agora vamos conversar sobre o livro versus filme. Que sim, eu gostei bastante, diferentemente da escritora, mas eu entendo ela não ter gostado, porque ela diz que escreveu um livro e não um filme, e que o filme é bem diferente, e eu concordo. Tem mudanças, assim, drásticas, mudanças significativas, e eu sinto que para tornar este relato mais dramático, mais apelativo também, no sentido de que, como eu disse, ele tem esse ritmo mais episódico, quando no filme você sente um storytelling com começo, meio e fim. Não vejo isso como um problema, porque filme é uma mídia diferente do livro, então você precisa dessas adaptações mesmo, focando no significado da palavra adaptar. No entanto, essa carga mais dramática me incomodou um pouco, assim como aconteceu com a Susana, que diz, como exemplo, a personagem da Lisa, uma das colegas ali do hospital psiquiátrico, que é sociopata. E ali no filme você tem uma Lisa muito mais exagerada, muito mais histérica. Só que, como Susana mesmo mencionou, as pessoas parecem gostar disso. A Lisa é interpretada por Angelina Jolie, que naquele ano ganhou praticamente todas as principais premiações, como o Oscar, o BAFTA, o Critics e o SAG Awards. Sim, ela tá excepcional neste filme, assim como a Winona Ryder, que faz a própria Susana. Aliás, foi a Winona que fez o filme acontecer, porque antes mesmo, ou quando ele estava para ser publicado, houve uma dificuldade nisso, ela tanto insistiu que conseguiu essa adaptação virar realidade, porque ela queria muito. Mas nós temos outros grandes atores no filme, como o Jared Leto, a Brittany Murphy e também a Whoopi Goldberg. São realmente, assim, interpretações incríveis. No geral, eu gostei bastante de assistir ao filme, acho que as duas experiências se complementam, você lendo o livro e você assistindo tem histórias diferentes e também abordagens diferentes, é bem legal fazer um depois do outro. E aí eu não sei qual a ordem mais desejável. Eu poderia recomendar a que eu mesma tive, ler e depois assistir, mas também não te impede de, já tendo assistido, ler o livro e encontrar também uma experiência diferente, como estou aqui comentando com vocês. Super recomendo. Agora, vamos para a parte com um pouquinho sobre o final aqui, principalmente um acontecimento que existe no livro e não está no filme, tá? Vocês estão avisados a partir de agora. Tem essa questão que eu acho que é bem legal de vocês pegarem, numa leitura sem saber, mas também, por que não, a gente pode conversar aqui, já que é uma autobiografia, certo? Bem, o título do livro, ele ganha um outro significado, ou seja, uma outra camada interpretativa com algo que temos no final, que é quando ela, depois de ter recebido alta, volta para um ambiente que foi muito marcante para ela lá atrás, quando ela esteve sob a influência de um professor de inglês, que ele era muito mais velho, certo? E que acabou tendo relações com ela, na verdade, ele a assediou. Não sei, eu não lembro quantos anos ela tinha, acho que 18, então naquela época não, e hoje também não se considera pedofilia, mas enfim, um homem muito mais velho, casado e tudo mais, e aí que ele a leva para um museu e ali ela vê
uma obra do Vermeer, que é o Garota Interrompida em Sua Música. E ali, no final do livro, ela conta que antes de ser internada, antes de acontecer tudo o que aconteceu, ela, quando esteve ali com esse professor, sob a influência dele, ela interpretou essa obra de uma forma, e depois, quando passou por tudo e recebeu alta, ela voltou anos mais tarde e interpretou a obra de outra forma, como se ela tivesse finalmente enxergando o que tem naquela obra e o que a menina que está sendo retratada na obra está sentindo e o que ela pode estar passando por. Eu achei isso de uma sensibilidade tão bela, porque nos conecta a essa subjetividade da Susanna Kassen, muitas vezes esquecidas, quando a sociedade, ou seja, o mundo, acaba abordando os transtornos psicológicos. Eu achei isso excelente no livro. Quando eu li isso, eu já tinha passado por aquele capítulo de mente versus, ou mente versus cérebro, algo do tipo. Eu já estava amando aí neste final, só que o final em si, com essa questão ligada à arte, para mim, gente, foi assim maravilhoso e fez o livro. Já que nós estamos tratando de uma escritora, certo? Então isso também é arte, né? A literatura, a escrita é arte. Essa é uma artista e ela esteve tocada de maneiras diferentes e marcantes em diferentes momentos de sua vida. Enfim, eu gostei muito disso e eu achei que realmente deu o tom do livro, mas é isso, muito interessante como aconteceu no final, só que precisava ser no final. Precisei ler o livro, terminá-lo para compreender que aquilo que eu estava sentindo no começo, né, é um livro ok, só, bom, tá bom, ok, sigamos, se transformou em algo muito bom porque ele estava aguardando toda uma construção, ele precisava desse processo para mostrar pra gente que não é bem aquilo, né? Um indivíduo, ele é muito mais complexo do que só o que apresenta, só o que a sociedade acaba pegando da pessoa, sabendo da pessoa, num primeiro momento, em uma simples apresentação, entendem? Interessante como o livro não se tornou um 5 estrelas para mim por conta deste ritmo. Talvez eu não seja uma pessoa muito da crônica e, portanto, eu tenha sentido mais este processo até chegar ao final, mas por conta do seu final, ele permanece para mim como um livro 4 estrelas e favoritado também, como não. Portanto, gente, super recomendo para vocês uma leitura que não traz temas tão fáceis, mas ainda assim são temas que a gente precisa pensar sobre. Então, quando bem construído, melhor ainda. No combo já vem um filme para você assistir e se deleitar com atuações maravilhosas, estupendas. Recomendo fortemente para vocês. E temos aqui esta edição lindíssima da nossa parceira, que é quem está patrocinando o vídeo de hoje, né? A Darkside publicou aí, depois de um tempo do livro, nós temos 30 anos da obra, e ela está muito bonita, né? Vocês podem ver um verniz localizado na capa, temos todo um trabalho dentro, como as edições da Darkside nos trazem. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com uma obra como essa e trazer para vocês a apresentação delas. Sério, nesses momentos eu fico extremamente feliz e grata por podermos ter esta conversa hoje. Então agradeço aos apoiadores do canal, agradeço a editora, né, por me convidar para ler e trazer esse conteúdo para vocês, e agradeço a todos vocês que estão me assistindo até agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!